A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos alcançou, nos permitindo viver mais um lindo e belo dia. Amém? A palavra de Deus para o meu e para o teu coração está em 1 Samuel capítulo 17, verso 37. A partir do verso 37. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai embora e que o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu-se da espada sobre a armadura e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou seu cajado e escolheu para si 5 cestos do ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia. A saber, no surrão lançou mão de sua funda e foi, e se aproximando do filisteu. Amém? Todos conhecem a história de Davi. Um homem extraordinário. Um homem que viveu uma história extraordinária, que se tornou um rei extraordinário, um homem extraordinário. Davi era entre os homens o mais improvável na vista dos homens de vencer aquele gigante. O gigante já estava ali há 40 dias atormentando o povo de Israel, ameaçando o povo de Israel, afrontando o exército de Israel. O interessante é que o exército de Israel conhecia Deus, tinha o mesmo conhecimento que Davi tinha. Já tinham vivido experiências com Deus, já tinham vencido outros exércitos por intermédio de Deus. Eles sabiam que eles eram o exército de Israel e que lutavam a favor de Deus. Eles tinham o mesmo conhecimento de Davi, porém eles tinham algo a mais que Davi, diante dos olhos deles. Eles tinham experiência, eles tinham a força, o porte e as armas para vencer aquele gigante. Só que a luta aqui não é uma luta carnal. Porque se fosse uma luta carnal, eles não teriam corrido do gigante, se escondido de ter medo do gigante como eles temiam. Existia já um propósito para uma escolha que Deus fez antes deste dia. Deus escolheu Davi quando ninguém o viu. Antes mesmo de Davi ter vencido Golias, antes mesmo de Davi ter se apresentado a Saul e ao povo, ele já era um rei. Enquanto ele apacentava as ovelhas, ele já era um rei, ungido por Deus, uma escolha de Deus. Aquele que estava à frente do deserto, à frente do exército, aquele que liderava o exército, aquele que comandava, que dava ordens, aquele que se dizia rei, aquilo não foi uma escolha de Deus. Aquela foi uma escolha dos homens. Saul possuía as características dos homens, as características que os homens achavam essenciais para liderar, para governar. Quando o povo pediu um rei, eles deram as características para Deus. Eles disseram: queremos um homem forte. Saul era um dos homens mais altos, um dos homens mais fortes, um dos homens mais belos. Tinha as características humanas, diante dos olhos humanos, para ser um bom rei. E Deus concedeu a vontade do seu povo. Mas a escolha de Deus foi uma escolha totalmente diferente da escolha dos homens. Deus escolheu o fraco, o pequeno, o que não se destacava, o que era menosprezado, o que não tinha reconhecimento nem mesmo da sua família. Não é o seu tamanho, não é a sua força que determina quem você é, mas é Deus.
Foi Deus que escolheu você, assim como escolheu Davi. Foi Deus que formou você e há um propósito para a sua vida. Agora, o que você precisa fazer é viver esse propósito, é fazer com que esse propósito aconteça na sua vida. Davi estava apacentando as suas ovelhas e recebeu uma ordem do seu pai para levar mantimento aos seus irmãos. Davi já era rei, mas não reconhecido. Davi já era um escolhido de Deus, mas não reconhecido pelos homens. Então, quando Davi chegou para levar o seu mantimento, ele viu aquilo. Davi tinha o mesmo conhecimento de quem era Deus, assim como aquele povo também tinha, mas eles tinham esquecido. Davi tinha uma fé que compartilhava, Davi compartilhava da mesma fé que aquele povo, mas que o povo havia esquecido da sua fé, esquecido de quem era Deus. Então Davi se deparou com aquele cenário do gigante afrontando o exército de Israel. A posição de Davi é imediata de conhecedor do poder de Deus, de conhecedor de quem ele era. Davi se posiciona dizendo: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Israel? Repare nas palavras de Davi: quem é esse incircunciso? Na época, pelas leis de Moisés, a incircuncisão era a aliança, era a representação da aliança do povo de Deus. Então, se aquele gigante não era incircunciso, logo ele não tinha uma aliança com Deus. E quem não tem aliança com Deus não pode vencer um escolhido de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção é que em nenhum momento Davi fala de Saul. Quem é esse que afronta o exército de Israel? O exército de Deus. Aqueles que lutam por Deus. Ele poderia dizer: quem é esse que afronta o exército de Saul? Não, porque ele tinha pleno conhecimento de quem era o verdadeiro rei. O Senhor dos senhores era Deus e que todos ali estavam ali por causa de Deus. Isso era o que tinha no coração de Davi. Então Davi é chamado por Saul e Saul começa a indagar Davi, porque Davi se colocou na posição de querer derrotar o gigante, de querer lutar o gigante. Então Davi é indagado por Saul dizendo que ele não tem experiência, ele não tem porte físico. Davi tenta convencer Saul de que ele não tem as coisas necessárias para vencer o gigante. Só que Saul é surpreendido pelo discurso de Davi. Saul é surpreendido pelo discurso de um escolhido de Deus, de alguém que sabe quem é, de alguém que sabe a quem serve, de alguém que tem pleno conhecimento do seu propósito, da sua história. Davi começa a narrar a sua história para Saul, dizendo: eu já venci um urso, o Senhor me fez vencer um urso, o Senhor me fez vencer um leão. Davi começou a dizer para Saul das suas experiências, do que ele já tinha vivido. Davi tinha ali compreendido que tudo que ele tinha vivido era apenas um treinamento para ele se tornar aquilo que Deus escolheu para ele ser. Davi estava mostrando para Saul que ele tinha, sim, possibilidade de vencer aquele gigante. Porque Deus o fez vencer o urso. Deus o fez vencer o leão. E Deus o faria vencer o gigante. O que você precisa é reconhecer. Reconhecer que as suas lutas, as suas guerras, os seus sentimentos são simplesmente um trampolim para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Aonde Deus escolheu para você estar. Porque a posição que você está hoje não é a posição que Deus quer que você permaneça. Deus quer que você aprenda, Deus quer que você cresça e que você use as suas experiências de hoje para conquistar o amanhã. Os seus momentos hoje só são
experiências. Você precisa começar a colher frutos desse momento que você vive. E esses frutos servirão para que você vença os desafios de amanhã. Deus não quer que você pare diante do leão. Deus não quer que você pare diante do urso, porque há um gigante muito maior à sua espera lá na frente. Mas Deus quer que você aprenda com o leão e com o urso para conseguir vencer o gigante lá na frente. Davi tinha um conhecimento e uma fé tremenda. Esse incircunciso não pode me vencer. Eu tenho uma aliança com Deus e ele não tem. Eu tenho a fé e ele não tem. Então Saul é convencido por Davi e coloca as suas armaduras em Davi. Porque Saul imagina que a armadura protegeria Davi. Saul dá as armas que os homens usam para lutar na guerra. Saul dá para Davi as vestimentas usadas pelos homens para lutar na guerra. Só que Davi tinha o pleno conhecimento que não era aquilo que o faria vencer. Davi não tinha costume com aquilo, Davi ainda não tinha servido o exército, ainda era um menino jovem. Então ele não tinha habilidades com aquilo. O que ele tinha habilidade com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Davi tinha habilidade com a fé. Era isso. Foi isso que Davi usou para vencer aquele gigante. Então Davi começa a andar alguns passos com aquela armadura. E ele logo tira, porque ele diz, eu não estou habituado a isso. Isso aqui não vai me fazer vencer, isso aqui pelo contrário. As armas dos homens só vai me parar. As armas dos homens vai me impedir de me locomover e chegar e atingir o alvo que eu quero atingir. Não são com as armas do mundo que você vencerá o seu gigante. Não são com as coisas do mundo que você vencerá as circunstâncias à sua volta. Para você vencer os seus sentimentos, você precisa das armas de Deus. Davi tinha uma grande arma que era a sua fé. E é isso que você precisa para vencer os seus sentimentos, os seus ursos, os seus leões e os seus gigantes. Nada mais que isso. A fé te faz vencer toda e qualquer circunstância. A fé faz curar toda e qualquer dor. Então Davi tira de si as armaduras. Pega o seu alforje, algumas pedras no ribeiro, a sua funda e vai em direção ao gigante. Davi pega aquilo com que ele tinha habilidade. Davi pega algo que ele estava acostumado, algo que ele usava, que ele usava ali todos os dias, enquanto ele tomava conta do seu rebanho. Davi aproveitou cada dia do lado do seu rebanho. Davi aproveitou cada etapa do seu treinamento. Todos os dias ele usava a sua funda. Todos os dias ele usava o seu alforje. Todos os dias Davi treinava atirando pedras. Mal sabia ele que um dia aquilo que ele tinha nas suas mãos, que ele achava pequeno demais, seria a arma uma das armas que ele utilizaria para vencer gigante. O que você tem em tuas mãos é o que você precisa para vencer o teu gigante. O que você tem dentro de você é o que você precisa para vencer todo e qualquer gigante. O espírito que há em você, a fé que há em você é o que você precisa. Você não precisa das armaduras do mundo. Você não precisa das armas do mundo. Você precisa daquilo que você tem, a fé para vencer o seu gigante. Quando Davi se aproxima do gigante e o gigante começa a sorrir de Davi, vem a mim, com paus, acha que eu sou cão? O autoconhecimento de quem Davi é, o autoconhecimento do seu propósito, daquilo que ele foi treinado, a fé de Davi era tão grande que ele diz, tu vem a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti no nome do Deus vivo. Davi sabia que dele ali, ele não precisava de nada que era dele para vencer. Não seriam as armas que estavam na mão dele que fariam vencer. Assim como ele
reconheceu que Deus o livrou do urso e do leão. Ele agora estava reconhecendo que o Deus dele, Deus vivo, o livraria daquele gigante. Quando nós compreendemos quem somos, quem servimos, o poder de Deus, nós temos confiança de que Ele nos fará vencer todo e qualquer gigante, que nele nós venceremos todas as coisas. A confiança que faltou no exército de Saul, Davi tinha, porque o exército de Saul era comandado por um homem com características de homens, um líder escolhido por homens. Mas quem estava diante daquele gigante agora era um homem escolhido por Deus, com características dadas por Deus, com experiências dadas por Deus, com treinamentos dados por Deus. O que você vive com Deus é o que te faz vencer. O que você vive com Deus é que te faz ser uma pessoa extraordinária. Para você ser uma pessoa extraordinária, viver coisas extraordinárias, você precisa ter experiências com Deus. Você precisa ter intimidade e busca em Deus. Quando Davi viu, a palavra diz que Davi, quando o gigante se levantou, Davi saiu correndo ao encontro. Davi se apressou e foi ao encontro do filisteu. Aquele que confia em Deus, aquele que tem fé, não foge, mas ele vai em direção ao gigante, tendo a certeza que ele será derrotado no nome de Deus. Fé foi o que fez Davi vencer. Certeza de quem ele era, certeza de que tudo que ele tinha passado tinha sido uma experiência dada por Deus para ele viver aquele propósito. Davi venceu o gigante. Davi venceu o gigante usando a fé. As armas, uma funda, uma pedra. Não foram essas armas, mas foram a fé e a certeza de quem ele era e de quem Deus era na sua vida, que o fez vencer. E é isso que te fará vencer, a certeza de quem você é, a fé que há em você. Essas são as armas necessárias para você viver e vencer todo e qualquer gigante. Amém? Não tenha medo, não corra, não fuja, avance, conquiste, viva o seu extraordinário de Deus. Não há gigante que possa te parar. Se você tem fé, uma doença não pode te parar. Se você tem fé, se você tem uma aliança com Deus, nada pode parar você. Não existe impossível. O próprio Jesus disse isso. Para os que creem, todas as coisas são possíveis. Amém? Fiquem com Deus e com essa palavra maravilhosa. E até amanhã, se Deus quiser.